Olá, sou Carlos Moreira. Quero te cumprimentar com a Shalom. Shalom é a paz completa, a paz que o mundo não tem. A paz que nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, Ele saudava. Ele nos deixou um ensino dizendo: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Não. O Senhor Jesus, nosso Messias, como os judeus costumam dizer, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é a paz que o mundo não tem, é a paz completa, é a paz da alma, a paz do físico, a paz completa. Eu te cumprimento com essa paz. Antes de eu ler um trecho das Escrituras para nós comentarmos, nós estamos ainda na crise do coronavírus. Essa crise, ela deu uma lição para nós. Foi decretado a quarentena. Foi decretada o isolamento. Então, todos os segmentos religiosos, comerciais, todos os segmentos, eles, na sua grande maioria, fecharam as suas portas. Eles fecharam as suas portas e as autoridades recomendaram que era necessário ficar em casa. Eu pergunto para você nessa live, neste vídeo, ao ficar em casa, será que nós abraçamos mais os nossos filhos? A esposa abraçou mais o esposo abraçou mais a esposa, os filhos abraçaram mais os pais. Houve um carinho, houve um afeto, porque parou tudo. É como se o Senhor dissesse: para tudo, para, aquieta-te. Então fomos obrigados a ficar em casa. Nesse período, será que nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensinou? Que é continuar a amar a Deus. Continue amando a Deus, mas amar o meu próximo, minha família, minha casa, os meus filhos. A comunhão em casa aumentou, a comunhão no lar aumentou. Essa é a pergunta que fica. De toda essa crise que nós estamos vendo, a pergunta que fica é: o que resultou de tudo isso? O abraço, o afeto, o carinho? Ou piorou a ansiedade, depressão, a angústia, a ira, o ódio? O casamento melhorou ou piorou? O relacionamento com os filhos melhorou ou piorou? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque todos os segmentos religiosos, em todas as filosofias, se não há um Messias, se não há um Salvador, se não há um Mestre, se não há um
uma pessoa a ser seguida, nada vale. Porque Deus, nosso Pai, é o Senhor do Universo. Ele está no mais altos céus neste momento. E neste momento Ele está cercado pelo seu mundo espiritual, pelos seus anjos, seus arcanjos, seus querubins e os seus serafins. Neste mundo, nesta terra que nós vivemos, neste lugar que é a nossa morada, planeta inteiro, Ele designou a autoridade a um homem chamado Jesus, o Messias, do hebraico Yeshua HaMashiach. É o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus que criou todas essas coisas. Então Ele passou para o seu Filho o seu reino. O reino da terra pertence ao Senhor Jesus. E qualquer segmento, volto a repetir, qualquer segmento, qualquer religião, qualquer filosofia, se não houver uma pessoa a ser seguida, é em vão. Todas as religiões têm pessoas que são seguidas. Todas as filosofias têm os seus fundadores. Mas só um disse assim, desde Adão até hoje e até o final. Só teve um que disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, disse ele, ainda que morra, viverá. Só ele. Só ele tem a solução para a vida, para a morte e depois da morte. Jesus, o Filho do Altíssimo. E ele deixou uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, dizendo assim, foi ele quem ensinou, ele disse assim, tende cuidado de vós mesmos para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Essa quarentena, ela é um aviso do Senhor, por quê? Porque nós paramos com aquela loucura do dia a dia. Se parou com aquela adrenalina, se parou com aquela falta de tempo, e a poeira baixou. Então nós, sendo filhos de Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus, podemos perceber se realmente no nosso coração habita o Senhor. De que forma? Praticando o afeto, praticando o amor, praticando o entendimento, a paciência. Porque a adrenalina do dia a dia parou. As religiões fecharam suas portas. Tem muitos que
colocam seus filhos nas religiões e manda a liderança das religiões ensinar os seus filhos. Parou. Na quarentena, eu que sou pai tenho que conversar com os meus filhos. Tenho que dar o afeto aos meus filhos. E ele nos ensinou aqui dizendo: tende cuidado de vós mesmo para que jamais suceda que o vosso coração fique sobrecarregado das libertinagens, da embriaguez e das ansiedades da vida terrena. Isso é muito atual para a nossa sociedade. Nossa mente, ela está sobrecarregada das obrigações desta vida. E nós acabamos esquecendo das práticas. Porque o dia do Senhor vem. Aqui é o Filho de Deus falando. Aqui não é uma liderança religiosa. Aqui não é uma pessoa que está à frente de 50, de 300, de 3.000, de 5.000 pessoas. Aqui não é um político importante falando. Não. Aqui é o Filho de Deus que deu esse ensino. A autoridade maior. Foi ele que ensinou isso. Nos orientando que aquele dia não nos pegue de surpresa. Jesus vem. Ele diz no 35, ele é o 34, agora o 35. Pois ele certamente virá sobre todos que vivem na face de toda a terra. Vai vir o dia em que muitos vão ser pegos de surpresa, porque nosso consciente, nossas mentes, nossa sociedade em si, ela não está refletindo muito bem. Primeiro, quem é o meu Messias? Quem é o meu Salvador? Quem é o meu Mestre? Essa é a pergunta. Talvez foi por isso que parou tudo. Foi por isso que tudo fechou as portas. Para que naquele momento, onde tudo parou, viéssemos a refletir. Qual Messias eu estou seguindo? Qual Jesus eu estou seguindo? O Jesus das Escrituras, a pessoa do Filho de Deus, ele é a representação do amor. Ele é a representação do amor. Nós vivemos num mundo hoje, numa sociedade, me desculpe, muito rivalista. Uma sociedade mergulhada na rivalidade. Uma sociedade que ela se comporta como torcedores de time de futebol. O meu é melhor que o seu. O meu ganhou mais que o seu. Aí o outro diz, não, o meu é melhor que o seu. As religiões são iguais. A minha tem mais pessoas que a sua. A minha agrega mais pessoas que a sua. A minha é mais certa que a sua. Aqui se pratica coisas mais próximos de Deus. Na sua, não. Sai de lá e venha para cá. Não é assim? E o Filho de Deus não fez nada disso. Nada. Muito pelo contrário.
Ele atendeu um centurião romano, que era um idólatra, servia Roma e subjugava Israel. E ele atendeu e curou o servo daquele romano. Os judeus não conversavam com os samaritanos, mas ele não deixou de sentar e conversar com uma samaritana. Não. Todos que vieram até o Senhor, de bom grado, com amor, com paciência, com perdão, ele atendeu a todos. E abre a porta do reino de Deus para todos. E contou várias parábolas acerca disso. E ele orienta para nós pararmos tudo, para tudo. E vamos refletir nas nossas ações. Qual Jesus eu estou seguindo? Eu vou ler uma passagem com você. Ele fala assim, São João, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 14. Se você quiser meditar nas suas escrituras. Vós sois meus amigos, se praticai que eu vos mando. Nosso Senhor, Ele afirmou, seremos amigos dEle, seremos junto dEle, se praticarmos o que Ele manda. Ele não mandou, em hipótese alguma, eu rivalizar com alguém, eu brigar com alguém, eu disputar com alguém, eu querer ser melhor do que alguém. Ele disse assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha é um animal dócil. É um animal que até na morte ela baixa a cabeça. É um animal aonde o seu pastor vai, ela segue o seu pastor. Então o Senhor é o meu pastor. Eu sigo Ele. De que forma? Se eu praticar o que Ele está mandando. O que Ele mandou? Ame ao Deus Pai, ao Criador. Reverencie Ele de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como a você mesmo. Mas como é amar o meu próximo? É simples. Faça ao seu próximo o que você quer que faça para você. No 14:23, ele ensinou assim. Está aqui. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Então a morada do Altíssimo é dentro do meu coração. A morada do Altíssimo é dentro do seu coração. De que forma? Quando eu compreendo o Jesus que está nos Evangelhos, o Messias que está nos Evangelhos, a mensagem que o Messias ensinou nos Evangelhos, coloco no meu coração e as pratico. Então, serei amigo do Senhor. E mais do que isso, Ele, o Pai, virá até mim. E dentro do meu espírito, lá onde Paulo, o apóstolo, ensinou, a palavra de Deus, ela transpassa o corpo, a alma e o espírito, medulas, e vai na divisão entre onde está a alma e o espírito. Lá é a morada de Deus. É lá que o Senhor quer morar. Então, a minha vida muda totalmente. Passo a atender os necessitados. Passo
a ter perdão, liberar perdão. Passo a ter clemência e misericórdia. Passo a me colocar no lugar do meu próximo. Eu passo a entender que eu tenho um período neste mundo para viver e que um dia eu vou deitar à sepultura. E o meu período é curto, o tempo é curto. E maior do que isso, a minha fé, a minha emuná do hebraico, ela vai estar centralizada, ela vai estar convicta, ela vai estar focada na pessoa do meu Salvador, que eu entendo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas Paulo alertou também o apóstolo sobre uma coisa: se alguém vos pregar um outro Jesus, a qual eu não tenho pregado, ensinado, seja considerado anátema, maldito, porque há um só Deus, há um só Senhor, e há um só Cristo, há um só Messias. Jesus, o Filho do Altíssimo, Ele é o único que nos dá a vida eterna. Ele morreu no madeiro, Ele morreu lá no madeiro, derramando o seu sangue puro, sacrifício de um cordeiro puro, sacrifício eterno, sacrifício que Deus escolheu. É o sacrifício do cordeiro. Você acredita nisso? Medita um pouco. Para tudo na sua vida. Veja como que está a sua consciência no Evangelho. O seu entendimento na palavra. Como que o que você melhorou até hoje. Faça uma reflexão da sua vida, não só do físico. Ah, mas Deus me abençoou no físico, tá bom. Mas o seu espírito, do que o seu espírito mudou? Você tem ira? Você tem ódio? Você tem inveja? Você é maldoso? Você é perverso? Lá na sua religião você gosta de brigar por cargos? Você gosta de rivalizar com o seu próximo? Você gosta de ser o melhor que os demais? Não é esse Messias que veio nos salvar. Ele disse que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Agora, se você era tudo isso que eu falei, e hoje você tem paz, mansidão, perdão, piedade, não inveja ninguém, você ajuda o seu próximo e torce, ajuda para que o teu próximo seja vencedor. Então foi esse Jesus que morreu por você. Foi esse Jesus que te resgatou das trevas. É esse Jesus, isso aqui ó, que veio te buscar. E Ele vai vir buscar. Ele morreu por mim e por você. E se não, temos tempo ainda. Ainda temos a oportunidade. Ainda temos o tempo da escolha para nós. Pense nisso. Pense nisso. Voltando aqui à palavra que nós estávamos conversando, no 36, olha o que o Senhor Jesus ensinou o Filho de Deus. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que ainda estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que vão acontecer
e se apresentar de pé diante do Filho do Homem. Ele fala vigiando, orando. Você tem o costume de orar? Você tem o costume de falar com o papai lá no teu cantinho? Você tem o costume de buscar a presença do Senhor para revestir o teu espírito e para te dar para você um dia sempre um melhor do que o outro? E tá aqui, ó. Hora que melhora. É necessário orar. O Filho de Deus, aquele que aprendeu com nosso Senhor e Salvador Jesus, porque o Senhor Jesus ensinou a orar. Ele ensinou a buscar. Ele ensinou a agradecer. Ele ensinou a louvar ao Pai. Ele ensinou nós estarmos sempre em oração. Por quê? Na oração se cumpre aquilo que ele ensinou. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. A carne não quer orar. A carne não quer buscar a Deus. O físico, ele se contenta com as posses, com os números nas contas dos bancos, com os bons salários, com os bons passeios. Não estou dizendo que isso é errado. Não. Eu estou dizendo que o físico se contenta com isso. Mas o espírito, ele quer ter a presença de Deus. É por isso que quando o espírito não tem a presença de Deus, há um conflito. Há um conflito que Paulo explica isso. O combate da carne e do espírito. Então nosso espírito começa a clamar, dizendo: Abba, Pai, papaizinho, eu preciso de você. Ele começa a clamar. E nós temos que voltar à oração. Nós temos que buscar a presença do papai. E de que forma? Vá no teu cantinho, no teu quarto, aonde você tiver o teu cantinho, e busque a presença de Deus Pai no nome do Senhor Jesus. E conversa com Ele todo o tempo. E conversa com Ele tudo que você precisa conversar. E fala com Ele de todas as suas situações da sua vida, de todos os seus medos, seus receios, seus anseios. E fala também para Ele das suas vitórias que você conseguiu, que Ele o fez competente. Faça isso. E você vai ver que o teu espírito vai melhorar. Você vai ver que você vai enxergar a vida de uma outra forma. E você vai ver que quando aquele dia chegar, Ele não vai pegar você de surpresa. Muito pelo contrário. Você vai dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. O teu servo, a tua serva já está preparado. Eu me preparei para isso. Eu sou a noiva que me preparei para o dia do casamento com o meu noivo. Tudo isso em oração. Não é vigiar olhando, ali não. É orando, é buscando, é tendo ali com o papai o seu relacionamento íntimo, a sua aproximação com ele, através da oração, através da comunhão. Nenhuma religião vai te dar isso. Isso é pessoal. Isso é individual. Isso é muito pessoal. É você e Deus. Vai depender do seu coraçãozinho. Que tipo de terra é o seu coração? A terra boa? A semente caiu? Então ela vai crescer e vai dar muitos frutos. É disso que a palavra fala. É esse Jesus que eu vim comentar com você. É o Jesus que muda a sua história. É o Jesus que faz do homem uma expressão física do arrependimento. Esse Jesus muda a história de todos. Já mudou de muitos e vai mudar a sua. Amém? Que o eterno Deus te abençoe. Que o eterno Deus te guarde. Que o eterno Deus dê a você a comunhão necessária para que naquele dia você esteja de pé diante do Filho do Homem.
lhe dê um abraço e se alegra e diga: vencemos. No nome do Senhor Jesus, papai, nós vencemos. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe.